Salve, salve, galerinha. Tudo bom, meus malditos preferidos? É o seguinte, galera. Fazer aqui para vocês uma videoaula com os tópicos de prova para facilitar o trabalho de vocês aí, tá? Então, bons estudos aí. Vamos começar falando aqui, óbvio que na nossa prova a gente vai ter, como eu já combinei com vocês, tanto aspectos da literatura quanto aspectos de língua portuguesa, sim, vai ter coisa de língua portuguesa e também coisa de redação. Lembrem-se, essa daqui é uma das poucas aulas de estrutura da redação que vocês vão ter. Então, por isso, o começo do estudo deve passar por uma boa avaliada naquela estrutura que vocês têm lá no material. Não pus aqui para evitar perda de tempo, certo? Lá no material que eu entreguei, vocês têm uma estrutura da redação, vocês vão ver uma redação elaborada com 4 parágrafos. Nesses 4 parágrafos, o autor do texto, ele trata do tema Deus é brasileiro e ele elabora uma redação estruturada em 2 aspectos desenvolvidos em D1, desenvolvimento 1, segundo parágrafo, e D2, desenvolvimento 2, terceiro parágrafo da redação. Depois o 4º parágrafo ele conclui, ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui parágrafo a parágrafo. Eu vou destacar para vocês que a prova ela vai ter parágrafos separados, tá certo? Então vai ter uma questão sobre o primeiro parágrafo, uma questão sobre o segundo, uma questão sobre o terceiro, uma questão sobre o 4º parágrafo, mas vai ajudar muito quem conseguir compreender o todo dessa redação para elaborar as respostas. Tá ok? Então vamos partir desse primeiro parágrafo aqui. Esse primeiro parágrafo aqui é a apresentação. Ele começa o parágrafo: Deus é brasileiro, diz o ditado, confiantes nele. Esse nele aqui é uma referência ao parágrafo. Várias pessoas, ó, nota que o nele aqui, gente, retoma o parágrafo e não a figura de Deus, tá? Então se liguem. Confiantes nele, várias pessoas acreditam numa saída milagrosa para problemas que parecem não mais ter solução. Em parte, o ditado parece confirmar-se. O Brasil é com certeza um dos mais privilegiados países quanto à sua exuberância natural. Contudo, basta observar-se qualquer capital brasileira para que o ditado acabe ganhando contornos de ironia. Então, o que a gente tem aqui? A apresentação do tema desde o início da redação, depois um comentáriozinho secundário sobre o tema, como as pessoas confiam nesse ditado, né, para se virar em dificuldades, e depois vem 2 pontos muito importantes dessa estrutura que eu coloquei para vocês. Primeiro, em parte, isso aqui, ó, é o que ele está dizendo que vai desenvolver no D1, né? Então, lá no D1, ele pega e escreve sobre a natureza brasileira, tá certo? E aqui, quando ele coloca esse contudo, que é um articulador de oposição, ele coloca um problema recorrente nas grandes capitais brasileiras, só que ele não anuncia que problema que é esse, né? Ele coloca, contudo, basta observar-se qualquer capital brasileira para que o ditado acabe ganhando contornos de ironia. Então, o que a gente tem? A apresentação do tema, a gente tem a apresentação de 2 enfoques, um enfoque falando da ditadura, um enfoque falando da natureza brasileira e outro enfoque falando sobre o aspecto das capitais brasileiras. E anunciado esse tema, ele coloca também a ideia que ele vai desenvolver aqui. Esse ditado aí só funciona se for considerado uma ironia, tá? Então vai facilitar bastante se vocês souberem, para responder a questão sobre o terceiro parágrafo, se vocês tiverem em mente o que ele falou no primeiro, tá? Se vocês chegarem na conclusão, tiver outra questão, vai facilitar bastante, se vocês souberem certinho o que ele falou no primeiro parágrafo, parágrafo de introdução, ok?
Bom, vamos ao segundo parágrafo. No segundo parágrafo é o parágrafo de D1, é o desenvolvimento 1, né, depois da introdução. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para ele começa falando do ditado, dizendo, ó, ninguém sabe a origem desse ditado, ninguém sabe quem é que é o autor desse ditado, mas uma coisa aí é certa, foi embasada no que temos à nossa volta, né? Quem elaborou essa hipótese de Deus ser brasileiro se inspirou no que a gente tem à nossa volta. E aqui ele começa a salientar os dados, que são dados concretos dessa riqueza brasileira, biodiversidade invejável, clima, abundância de água, né? E depois aqui nessa parte, a bandeira nacional, ele está usando o quê? Pô, ele está usando um símbolo do Brasil. Né? Então esse símbolo, no próprio símbolo, então não tem só referências à riqueza do verde brasileiro, né? A riqueza da natureza brasileira na concretude. Também os símbolos brasileiros representam isso. Tá? E para finalizar esse parágrafo muito bem elaborado de argumentação, ele usa essa forma aqui. Soma-se a isso tudo outro aspecto. Jamais se viram grandes catástrofes naturais como erupções ou terremotos. Claro que é o caso das enchentes, mas trata-se apenas de um sinal de que o paraíso vem sendo desrespeitado. Olha só, nota que aqui essa expressãozinha, ela tem uma função de adição, né? Ela adiciona outro argumento aquela argumentação que ele está elaborando. E além dessa adição, aqui no final ele diz, ó, a gente tem um enchente aí, mas isso é um sinal de que a gente está desrespeitando o nosso paraíso. Ou seja, no final ele ainda arremata dizendo, olha só, a gente tem uma natureza rica, é verdade, mas a gente mesmo acaba maltratando essa natureza rica. Tá certo? Então, muito bem elaborado esse parágrafo em termos de argumentação. E aí a gente vai para o terceiro parágrafo. Tá? Então, vocês lembram que lá no começo, na introdução, como eu falei, ele coloca dois fatores, um fator num sentido, outro fator no sentido oposto, e agora ele vai começar a falar do quê? Ele vai começar a falar dos fatores sociais que ele dizia que tinha nas capitais brasileiras. Né? Então, fatores sociais parecem ter sido deixados de lado quando da formulação do ditado. Ó, o ditado não fecha. Como é que tu vai falar de Deus é brasileiro e o Brasil cheio de miserável aí? Né? Tu desce numa rodoviária de cidade grande lá, mano, tem centenas de pessoas né, esperando o pessoal que está descendo do ônibus ali para pedir esmola. É terrível, uma condição terrível. Então é disso que se trata o terceiro parágrafo. Mostrar que apesar da riqueza, a gente tem um monte de problemas. E ele salienta qual é esse problema. Né? Vê-se no Brasil variadas misérias. Tem um monte de miséria no Brasil, tem um monte de coisa ruim no Brasil. E a pior delas parece ser a fome. A mais absurda delas parece ser a fome. Num país de dimensões continentais e de solo naturalmente privilegiado, parece inconcebível que as pessoas encarem a morte por não terem o que comer. Ou o ditado deve ser esquecido, a figura de Deus é que deve ser repensada. Então nota que nesse parágrafo aqui, ele sintetiza a ideia, ele resume a ideia. Olha que vergonha, o Brasil, um país dessas proporções continentais, e ter tanta gente passando fome. Né? Então, quando ele chega para fazer a conclusão, que é o quarto parágrafo, a gente já está ciente de que todo o direcionamento argumentativo dele é elaborado sobre esses fatores contraditórios. Que fatores contraditórios, pessoal? Pô, de um lado, um país que é imenso, enorme, e de outro lado, milhões de pessoas que não têm o que comer. Né? Então esses fatores contraditórios, a riqueza natural e a pobreza do povo,
aparecem destacados nessa redação. E aí ele usa aqui uma retomada do tema, como é de bom tom, assim, é legal se vocês forem olhar para a estrutura que tem lá e derem uma estudada. Aliás, eu aconselho, né, quem queira aprender a escrever mesmo, estudar bastante aquele material, porque essa é uma das raras aulas que a gente vai ter especificamente sobre estruturas dissertativas. Então, o que eu queria que vocês se ligassem, que ele retoma o tema aqui na expressão Deus é brasileiro, ó, né? Então isso aqui é uma retomada do tema. Ah, professor, então ele retoma os fatores contraditórios e retoma o tema. Exatamente, cara. A primeira frase serve para ele retomar isso e para realçar, para ressaltar que isso é um paradoxo. O que é paradoxo, professor? Paradoxo é um absurdo, cara. Né? Paradoxo, como eu falei para vocês ali, quando o cara diz é ferida, amor é ferida que dói e não se sente. Olha só que absurdo. E ele está colocando uma condição que é uma condição absurda. Mas que condição absurda que ele está colocando? Essa contradição brasileira, esse aspecto contraditório. Né? Então funciona como um paradoxo, certamente criado com efeito de consolo para um povo que vê na fé uma saída para seus sofrimentos. Mas se por um lado o ditado não espelha a verdade, por outro funciona como uma espécie de alerta. Tanta riqueza natural e tamanhos problemas sociais parecem ser um aviso divino de que algo está errado. Ou então é apenas mais uma das nossas ironias mesmo. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa ideia aqui de aviso divino, que é uma ideia brilhante, é uma ideia que realça a ironia da realidade brasileira, usando o quê? Usando o sinalzinho de aspas que tem aqui, ó. Né? Então é uma redação muito bem elaborada, uma redação assim com um texto bem bom de se estudar e clareza, tá? A outra parte da nossa prova diz respeito à literatura. E aí eu queria dizer para vocês que na literatura nós vamos de assunto único, a gente estuda poucas mulheres na literatura brasileira, que sempre foi uma coisa de homem branco, né? Apesar dos grandes Cruz e Souza e Machado de Assis, ou seja, dois dos maiores serem negros, mas a gente estuda geralmente homens. E a Maria Firmina dos Reis eu queria colocar aí para prestigiar também o gênero, né? Que é essencial, mas ela tem dois detalhes que são importantes. Primeiro que ela é menina, né? Ela é bibiba. Tá? Então se liga que ela é menina. E além disso, a Maria Firmina dos Reis também é responsável pelos seus romances, por muitas das suas obras, ela é responsável por fundar uma tradição afro-brasileira na literatura do período romântico. Ela é uma escritora que pertence ao período do romantismo e o livro que ela publica em 1859 simplesmente é o livro responsável, 59 ou 57, não, tá aqui, ó, 59, né, gente? 59 aqui, ó. Se liga, tá? Que o livro mas eu não vou perguntar esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta tão estúpida, né, que até eu me recuso a fazê-la. Mas é interessante, é importante vocês se ligarem que esse romance Úrsula, ele traz um ponto que é um ponto diferente, porque aparece a perspectiva do escravo que conta a sua história, que conta o seu sofrimento, que fala da sua dificuldade. É uma história de amor, é uma história de amor, é uma história que, né, tem aquela luta dos enamorados para ver se conseguem o seu final feliz, mas no meio dessa história de amor, a Maria Firmina dos Reis acaba encontrando espaço para falar sobre a condição do escravo brasileiro. Então vocês têm isso na página 24 da apostila anterior, não é essa apostila que vocês receberam agora. Tá certo? E o texto que a gente vai colocar na prova, que é esse texto da Maria Firmina dos Reis, extraído dessa apostila que eu falei para vocês, tá? Além desse material de estudo aqui, que eu acho que é importante, porque aqui vai aparecer uma série de características que vai ajudar vocês a
colocarem as alternativas, selecionarem as alternativas corretas. Aqui a gente tem um resumo do livro Úrsula, né, que o autor do resumo coloca, olha, bem nos moldes românticos aí, a história é cheia de aventuras, né, colocando a luta amorosa do jovem Tancredo, tá certo? Em busca do amor verdadeiro, tá certo? Então é importante a gente perceber que o livro é uma história de amor bem tradicional do romantismo. Agora, o que a gente tem além disso, tá? A gente tem além disso, além dessa trama amorosa aqui, ó, a gente tem a personagem dos escravos que aparecem inconformados, que aparecem, né? Eles não aceitam a sua condição cativa, sua condição de cativos. E aí tem uma passagem que é uma passagem essencial desse romance, que é a passagem do capítulo 10, no qual a gloriosa Mãe Susana está aqui nessa página, ó, página 25, como vocês podem ver, página 25 da apostila anterior, tá certo? Vocês vão ver ali que tem esse texto aqui. E esse texto aqui é um texto em que a personagem da Mãe Susana, ó, ela relata para Túlio como era a vida dela lá na África, antes de ser capturada, antes de ser trazida para o Brasil. Vou contar-te o meu cativeiro, tinha chegado o tempo da colheita e o milho, o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Nossas roças, gente, as roças eram deles, eles não eram escravos de ninguém. Tá certo? Então nota que nesse contexto a gente vai ter um autor, né? Uma autora, melhor dito, tá? Uma autora que vai colocar em evidência o problema que é o problema do escravo, tá? É muito mérito aí para essa escritora, porque ela é uma escritora que vai colocar em evidência o problema do escravo. E não para por aí. Tá? É interessante que ela começa, ó, vou contar-te o meu cativeiro, ela começa de um jeito em que aparece, ou pelo menos transparece, essa ideia de que ela está feliz nas rocinhas que eles possuíam lá na África. Né? Mas ela sentia uma tristeza, assim, eu estava triste, não sabia que atribuir a minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha, bah, gente, ela tinha uma filha. Sorria-se para mim, ela era gentilzinha, em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe, fui-me à roça colher milho, nunca mais eu devia vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando a subiu, repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente que ali me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Então ela conta aí, nessa parte, como que foi a viagem de navio da África até o Brasil. E é importante a gente perceber que aí aparecem as referências à forma como eles eram tratados. Eles eram tratados de acordo com o próprio mercantilismo do período como uma mercadoria humana, né? Eles eram tratados como criaturas. É horrível lembrar que criaturas seus semelhantes. Não, eles não eram tratados como seus semelhantes, eles eram dessemelhantes dos brancos, eles eram os escravos dos brancos. Né? Então a gente vê que esses companheiros de infortúnio aí da Mãe Susana, eles são descritos em toda a sua humanidade. E como eles são descritos em toda essa humanidade, é importante a gente perceber que ele aponta ali, ó, olha só, a gente era humano, mas no navio a gente era tratado como animais ferozes. Então essa obra é uma obra que se configura, que se caracteriza como a grande obra da gloriosa Maria Firmina dos Reis, que a gente vai ter na prova
né? Metade da prova sobre isso, metade da prova sobre a redação para vocês fazerem lá, tá? Um bom texto, bons estudos para vocês aí e boa prova, tá? Que vocês façam uma boa prova, aproveitem bastante, ok? Abraço e à bientôt, les enfants!